Olá, gente! Estamos iniciando mais um podcast da Rádio Mobilidade e hoje com a presença do secretário de Mobilidade e Transportes da Prefeitura de São Paulo para falar um pouco sobre vida segura. Edson Caran, secretário, aqui está. Tudo bem, secretário? Tudo bem? Tudo bem. Kátia Tofoleto, minha companheira. Tudo bem, Zanella? Tudo bem, secretário? Bom, Vida Segura é um programa que o prefeito lançou em abril desse ano, exatamente baseado no Visão Zero, que diz que nenhuma morte é aceitável no trânsito. Então, nós estamos dando mais um passo à frente com relação a esse programa, que é a implantação agora da campanha que vocês estão vendo nas mídias aí, principalmente esse mês, tendo como foco as motocicletas. Agora, secretário, é importante citar o seguinte: não é só a prefeitura, não é só o poder público pedir, clamar por segurança no trânsito. A sociedade tem que se engajar também, não tem? É exatamente isso. Esse movimento que a prefeitura está fazendo é exatamente no sentido da população entender que todos nós que usamos o viário devemos respeitar uns aos outros. Ou seja, todos nós, durante o dia, também somos pedestres, que é o elo mais fraco dessa corrente. Então, você respeitar o pedestre como você gostaria de ser respeitado quando você o for. Então, trabalhar nesse sentido, de trazer a população para dentro do plano Visão Zero, para dentro da nossa campanha, para entender que realmente respeitando as regras, respeitando os limites, a convivência é mais saudável e com isso nós temos menor índice de acidentes na cidade. E como vai ser esse trabalho, secretário? A gente sabe aí que existe uma convivência não muito pacífica entre pedestres, ciclistas, motoristas e que é preciso sim que as pessoas se respeitem umas às outras, né? Principalmente no trânsito do dia a dia, né? Como vai ser feito esse trabalho? Não, o trabalho está sendo feito não só nesse movimento que a prefeitura lançou agora, também com outras ações, inclusive algumas ações também proibitivas, que foi o caso da ação da motocicleta na Marginal Pinheiros, no sentido Castelo, tirando ela da pista expressa e jogando ela para a pista local. E o que provou que nós estamos certos nesse movimento, que o número de mortes no ano passado que foi de 7, esse ano foi de 1 morte só. Então, além disso, tem outras ações, como pedestre seguro, viagem segura, rota escolar segura, educação no trânsito. São campanhas que a Secretaria e a CT estão fazendo nesse sentido. Mas o mais importante é conscientizar a população de que o respeito no trânsito é a coisa mais importante que nós temos e que nós precisamos ter para salvar vidas. Bom, vamos então para algumas ações importantes, começando com áreas calmas, secretário. O que são áreas calmas? São aquelas áreas de maior adensamento de pedestre, que nós estamos fazendo algumas ações no sentido de estreitamento do viário com alargamento de calçada, colocação de lombofaixas, uma sinalização mais adequada, redução de velocidade, inclusive as áreas 40 poderão passar a ser áreas 30 km, reduzindo a velocidade para 30, deixando bem claro que a prioridade é do pedestre. Esse é o ponto, essa é a ação mais importante. Então, o acalmamento é exatamente para isso, para o pedestre se sentir mais confortável e mais seguro. Isso já está sendo feito na zona norte da cidade? Isso já está sendo feito na zona norte da cidade, foi feito inclusive num cruzamento onde foi uma questão da prova do ENAD. Nós temos Dr. imagem, César com a Massalete. O secretário fala e nós temos imagem mostrando, né, o que foi feito lá na Dr. César, né? Exatamente. Dr. César com a Massalete. Exatamente. E a população de lá gostou, porque a própria região ela passou a ser um centrinho atrativo. Então, além de tudo, de ter mais segurança, você conseguiu criar uma região mais adensada e de uma área com maior diversão para a população. Certo. Agora, secretário, a gente também tem outras
ações que foram feitas pela Secretaria, pela Prefeitura de São Paulo, né? Também tem o Via Segura, na estrada de Itapecerica. Como é que está sendo feito esse trabalho? Quais obras, né, que estão sendo realizadas? São principalmente a questão de sinalização, tempo semafórico. Nós já adequamos o tempo semafórico em 43 vias da cidade, mexendo com 900 cruzamentos da cidade, dando maior tempo para o pedestre. E o principal é redução de velocidade, a instalação de radares para proibir o excesso de velocidade, o tempo semafórico, maior sinalização. São essas ações que estão trazendo os bons resultados. Secretário, vamos falar de rota escolar segura. Essa é uma preocupação de familiares, da sociedade em geral. Quando o seu filho, o seu neto vai para a escola, você ter a tranquilidade de que ele vai chegar, vai atravessar a faixa de pedestre. Como é que é essa ação? A ação é feita no entorno da escola, ou seja, na região onde tem a escola, exatamente com a CT providenciando rotatórias, áreas de acalmamento e próximo da escola, toda a sinalização, principalmente na questão que tange ao transporte do aluno, ou seja, hoje você tem a obrigatoriedade de deixar o aluno exatamente na calçada da escola, para não mais ter a travessia. E a ressinalização de toda a região. Essas imagens estão mostrando o Jardim Nakamura. O Jardim Nakamura foi o primeiro a ser implantado. E aí é importante citar que nós tivemos uma pesquisa para a instalação dessas áreas. Todas as ações. Motoristas de transporte escolar, com pais, com professores. Todas as ações que a CT toma com relação ao plano são ações baseadas em pesquisas feitas nas regiões. Então, por exemplo, tem uma ação que ainda não está no plano, que é a ação dos 100 cruzamentos mais perigosos da cidade de São Paulo. Em conjunto com a Fundação Bloomberg e a WRI, nós fizemos um levantamento desses 100 cruzamentos, os mais perigosos, e a CT já está preparando os projetos para a gente entrar com ações efetivas nesse cruzamento. Quer dizer, são todas ações pesquisadas e trabalhadas no sentido de você trazer um conforto maior, sempre pensando no elo mais fraco, que é o pedestre. Pois é, secretário, a gente vem percebendo que realmente o foco já está mudando, né? A gente tinha um foco antes para o automóvel, para o carro, e já há uma mudança em relação ao pedestre, a área o mais fraco, né? Nesse círculo todo aí. Hoje você não pode pensar em mobilidade só o automóvel. O automóvel é mais um participante de todo esse contexto. O principal participante é o pedestre. Porque a partir do momento que você saiu da sua casa, você é um pedestre. Independente se você vai pegar o ônibus, metrô, ou pegar o seu próprio carro, ou vai para o transporte, vai para o teu trabalho de bicicleta, ou de patinete, qualquer outro tipo de modal, você, num determinado do dia, é um pedestre. E é o elo mais fraco. E os índices de mortalidade mostram que é nessa área, pedestres e motos, onde nós temos que fazer uma atuação mais forte. Vamos lá para ônibus, secretário. Vamos lá. Nós temos aí o projeto de 38 quilômetros, novas faixas para ônibus na cidade. Isso já começou, está em andamento? Os projetos já foram concluídos, alguns corredores já foram contratados pela Secretaria, utilizando a ata de registro de preço da Secretaria das Subprefeituras. E a meta é, até 2020, estar com esses 38 quilômetros conclusos. Além das faixas exclusivas, terminar com o corredor Itaquera. Dentro também desse plano de vida segura, tem o ponto cego nos coletivos, nos ônibus. Né? Exatamente. Visando a segurança do pedestre, do ciclista. A ideia é deixar no visual dos ônibus, para a população entender quais são os pontos cegos, ou seja, aquele ponto que o motorista de ônibus não consegue te enxergar como pedestre, para que você tenha noção do perigo que você corre se você ficar naquele local, no ponto no horário que o ônibus está passando, ou atravessar numa faixa, o ônibus chegando próximo, você perto do ônibus, o ônibus não vai ver você
embaixo dele. Então, o ônibus vai ser marcado com alguns pontos para a população entender que naquele ponto não é prudente ele estar próximo. Isso é na lateral do ônibus? Não só na lateral, como também na frente, né? O ônibus ele é alto. Se você atravessar num determinado ponto, o motorista não vai te enxergar. Talvez ele nem sinta que te colheu. Então, é uma outra... Além de estar fazendo novos estudos no sentido de rebaixamento do vidro da frente do motorista do ônibus para ele ter uma maior visão embaixo do que acontece com ele. Isso é importante. Isso existe em Londres, né? Isso existe em Londres. Nós tivemos agora em Londres numa ação do Banco Mundial e foi uma das coisas que nós prestamos atenção e estamos querendo trazer para São Paulo. Secretário, em relação ao Via Segura, a gente já tem algum resultado a respeito das ações que foram realizadas? Temos, na Mboimirim, nós temos uma redução de 40% do número de acidentes. E com relação a Carlos Caldeira, na Zona Sul, fazendo um comparativo com relação ao ano passado, que foram 7 mortos, esse ano foi nenhum morto. Quer dizer, as ações realmente fizeram um efeito? As ações realmente estão surtindo efeito. Secretário, para finalizar, o prefeito Bruno Covas costuma dizer, o senhor já disse várias vezes, a ideia é vítima zero, acidente zero, a visão de que o trânsito tem que poupar vidas. Esse caminho passa pela sociedade, mais uma vez a gente insiste nisso, pedestre, motociclista, o motoboy, o motorista de ônibus, de carro. Está na hora de todo mundo ter a consciência de que deve mudar o comportamento? Veja bem, todas as ações que a prefeitura faz, ela faz exatamente no sentido de preservar vidas. Só que não adianta só a ação da prefeitura. A população tem que estar junto. A população tem que entender que o respeito é a melhor forma de se preservar vidas no trânsito de São Paulo. Então, o que nós estamos querendo? Nós estamos querendo mexer com a consciência das pessoas, mostrando o seguinte: se eu respeitar e for respeitado, com certeza eu vou produzir, além de um deslocamento mais seguro para mim, independente de ser qualquer tipo de modal, mais seguro para mim e para a sociedade. Então, é importantíssimo a população estar presente com a gente nesse movimento. Obrigado, secretário. Obrigado a vocês. Secretário. Obrigado. Valeu.